que a gente vai casar um dia. Vale nada. É claro que a gente não é hipócrita aqui, mas a verdade é na lata. Se a pessoa tiver, por exemplo, a pessoa que mora junto, o amaziado, o sexo é pecado também? Pegando um ponto, você crê? O amaziado? Isso. Depende muito do caso, irmão. Teve um casal que eu batizei sem eles serem casados no papel, mas eles já tinham 25 anos de relacionamento. Eles tinham um motivo, apresentaram para mim o motivo deles, do porquê que eles não tinham regularizado a situação. Era pensão? O que era? Era uma pensão que ela recebia do pai do filho dela, né, do pai dos filhos dela, mas do relacionamento que ela teve há 30 anos atrás. Que ela dependia disso para sobreviver. Ela dependia desse dinheiro para ela poder sobreviver. Então, entrou um motivo, né? Ah, mas ela não poderia, ela tinha que pagar um preço e tal. Não, biblicamente não consigo encontrar respaldo para eu poder impedir ela de ser batizada, por conta, sendo que ela vivia com a mesma pessoa, 25 anos, tinha uma família formada, entendeu? Eu não podia impedir ela de ser batizada. E eu também não acredito que ela vai pro inferno por conta disso. Deixando claro, você não está falando que não precisa casar, né? Você está usando um exemplo isolado de uma situação específica para dar a isso sua quer opinião dizer sobre que... isso. Ah, então tá bom, então agora eu não quero... Porque, irmãos, vamos quebrar a religiosidade então de vez? Vamos lá, onde que está escrito na Bíblia que eu preciso assinar um papel para poder ser casado? Entendeu? E isso ninguém fala nas igrejas. Mas eu não julgo eles de não falarem, por quê? Porque eles têm o cuidado de poder, se eu falo isso, então a partir de agora todo mundo vai sair juntando os trapos por aí, ponto final. Então, pra mim, a orientação fica, vai lá em casa, meu filho, vai lá no cartório, assina um papel. Agora, alguma coisa te impede, visão nossa, irmão, pelo amor de Deus, visão nossa é essa. Não tem na Bíblia nada respaldando você para você ter que assinar um papel, para você ter que fazer desse jeito, entendeu? Para você ir lá no cartório e fazer. Né? Para mim, se tiver um caso igual essa irmã que eu falei, esse casal que tem 25 anos de relacionamento, tem filhos, tem uma história aí vivenciada, para mim isso já entra como um casamento. Até porque também a base bíblica, pelo menos que eu tenho, sobre esse tipo de assunto que o Mateus ele apresentou para nós, deixará o homem pai e mãe. É um versículo com 3 tempos distintos. Deixará o homem pai e mãe, se unir-se-á com a tua mulher, tornarão uma só carne. É um versículo com 3 tempos distintos. Eu não consigo me tornar uma só carne se eu não deixar pai e mãe, e nem se unir com a minha mulher primeiro. Eu não consigo pular etapas, então é fundamental. Primeiro, deixe pai e mãe. Segundo, vou me unir com a minha esposa, o Guilherme falou, vou morar junto, vou criar uma convivência. Depois, eu me torno uma só carne. A unidade ela é estabelecida quando há o relacionamento, quando há o ato no mundo espiritual. Então é mais ou menos isso, é a base que eu, sempre quando eu e a minha esposa temos oportunidade para ministrar para casais, e a gente ministra um pouco sobre isso. Inclusive, dia 5 agora, nós vamos ter uma reunião para casais também. Depois a gente comenta um pouquinho mais, que vocês vão ver nas nossas redes sociais também, um evento que nós estamos preparando. Algo novo, algo diferente também. Amém? Meu Deus. Olha, as pessoas agora ficaram um pouco preocupadas em relação a coca, em relação a café. A Rafaela, né? Eu vi que... Então é isso daí, pessoal. Minha mãe também falou de café. A mãe do Mateus também falou. Então a nossa orientação é, se você vê que está sendo um problema para você, se você vê que não é simplesmente uma necessidade de você se abster durante um tempo, mas sim você precisa arrancar, então arranque. Mas não vai começar a tomar, aí amanhã compra Fanta e toma chá. É. Não adianta também. Corta a coca e o café, né? E compra a Fanta e toma chá, não vai adiantar nada. Eu começo a tomar cappuccino. Parei de tomar café, só tomo cappuccino agora. Mas é isso aí. Mais alguma? Perguntas por enquanto ainda não. Como que estamos aí, Mateus? Estamos com 3 pessoas aí. Amém. 3? 13? Alguma pergunta? Não, Vamos lá, pessoal, vamos interagindo. Vamos interagir, pessoal. É gostoso tirar as dúvidas, aprender, ensinar também. Eu confesso que quando as pessoas fazem perguntas muito difíceis assim, eu acho que eu aprendo mais
pensando na resposta que eu vou dar e eu acabo aprendendo também. Amém. Tem alguma? Pega aí o... Para vocês, pastores, qual que é a maior dificuldade hoje? Para vocês, no cargo de pastores. Qual que é a maior dificuldade para vocês hoje? Vai lá, Matheus. Cara, hoje, a maior dificuldade que a gente encontra é quando uma pessoa ela chega já cauterizada por algum tipo de sistema. Porque muitas pessoas hoje a gente tem acolhido despedaçadas por algum tipo de sistema que foi tentado implantar na vida delas quando o potencial delas era despertado a vivenciar um outro tipo de ambiente. Então nós temos acolhido muitas pessoas, principalmente pessoas que vêm até nós, que congregavam em outros lugares. Quando eu falo outros lugares é porque o nosso ministério está começando agora, então é óbvio que quem nos procura é de algum outro tipo de ministério ou estavam afastados. São pessoas que a gente identifica que vêm de ministérios aos quais não estavam preparados a lidar com uma pandemia. Por quê? Porque apresentavam o líder no centro e não Deus. Então quando essa pessoa ela perdeu a palavra do líder, ela não conseguia entrar no quarto e orar. Porque ela ficou aquela pessoa de domingo. Opa, foi a semana inteira difícil. Eu preciso ir domingo no culto que o meu pastor vai falar uma palavra. Ela perde a autonomia sobre ela. Por isso que eu falo, as pessoas que nos procuram, elas estão talvez um pouco sem a identidade que elas têm por direito. Mas que com o tempo foi tirada. Por quê? Eu tiro o foco sobre mim. Eu dou autonomia para a pessoa se encontrar em qualquer lugar. E esse é o nosso intuito que o Guilherme falou há pouco. Vocês amanhã ou depois vão criar asas, vão para o trabalho de vocês. Amém. Vai. Eu não posso prender vocês a mim, ou principalmente prender vocês a um sistema, a algo hierárquico que eu tenho que apresentar a você para que você faça. Hoje vocês acham assim, Guilherme, Matheus, que hoje é muito mais difícil ganhar almas das pessoas que estão no mundo? Cara, eu acredito que sim, pela visão que as pessoas têm de igreja. Concordo plenamente. Por quê? Porque a visão que as pessoas hoje ela têm de igreja, cara, querendo ou não, eu vou começar a ir na igreja, mas eu vou ter que dizimar. Eu vou começar a ir na igreja, mas eu vou ter que vestir terno e gravata e uma roupa social. Eu vou começar a ir na igreja, mas eu não oro em línguas, igual os irmãos falaram antes. Eu vou começar a ir na igreja, mas aquele pessoal lá, eu já fui uma vez e não me acolheu. Eu volto a frisar, cara, há uma unidade estabelecida por Cristo, ao qual ela nos atrai pelo Espírito. Nós temos que entender, sabe, Mateus, que sobre nós foi derramado a graça de Deus. E não é nada forçado a mim a acolher alguém da melhor forma possível. Porque quando Jesus chama Pedro a andar sobre as águas, ele sai do barco e afunda. Jesus primeiro faz o quê? Estende a mão e levanta Pedro. Depois ele fala, homem de pouca fé. E não tem sido encontrado isso. Você chega até a minha igreja e olha lá, o desviado voltou. Você chega, mas olha a aparência dele, será que quer alguma coisa? Não vou nem visitar, não quer nada com nada não. Ou seja, primeiro é julgado e depois é estendido a mão. E o Evangelho não nos apresenta isso. O Evangelho nos apresenta um Jesus que por várias vezes, primeiro ele estende a mão, ele acolhe, depois ele corrige. Amém. Agora vamos fazer tive uma ideia aqui agora. Não tem roteiro nenhum não, tá, gente? Aqui é igual o Matheus fala, deixa fluir. Papo reto. Não é igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, mas deixa fluir. Eu vou falar palavras simultâneas. E você vai... Oi, quase que eu caí. E você vai definir uma palavra. Por exemplo, você falar amor. Aí você fala o que você acha, amor. Por exemplo, você fala grande, grandioso. Entendeu? Os dois. Eu vou falar nome de pessoa. Se você não quiser responder, você fala não comento. Isento. Isento. Pulo. Pode ser? Vocês concordam? Pode ser, gente? Então, pessoal, você vai falar uma palavra e a gente vai responder com mais uma palavra. Isso. Ou a gente vai dar
explanação. Não, presta. uma palavra. Você Vale pode. nada, Não cara. presta. Absolutamente Não nada. vale nada. Canalha. Grandioso, muito bom, muito ruim. Legal. Tá Vamos lá. bom? Então vamos lá. Vocês podem responder com 3 palavras. Antes Tá. de 3 começar- palavras. Até 3 palavras. Isso. Ó, peraí. Antes de começar, a sua mãe ressaltou o assunto assim que uma pessoa que não é obreira, no caso a minha mãe, tem feito visitas aí mensal lá na sua casa, né, para visitar a sua avó. Ela é do ministério, minha mãe continua frequentando lá, mas porém minha mãe não é obreira. Ela é simples membro. A sua mãe vai lá? Somente a minha mãe está indo lá fazer Tá visita. de parabéns. Mas ela não faz pela Igreja da Graça, ela faz pelo faz chamado por ela. dela. Isso, só para deixar claro. Então vamos lá, vamos começar aí. Agora ela faz pela Efatá, né? Que ela falou pra gente que ela é Efatá. Já tá tudo Amém. certo agora. Então, quando não quiser responder, isento. Vamos lá. Beleza? Que vindo de quem vem, acho que vai ter a maior número de possibilidades, né? Isento. Não, aí fica igual a verdade desafio. Tem 3 isentos só, passou disso, senão É você. obrigado a É falar. nada, irmão. Vocês estão à vontade, tá bom? Vocês são bem-vindos aqui, são grandes homens de Deus. Então vamos lá. Dízimo. Meio que leva os irmãos a fazer um 7-1. Muito bem. Dízimo. Aplicação indevida pelo sistema. Salvação. Salvação. Cruz. Herança. Reino. Reino. Uma cultura. Objetivo. Apóstolo Paulo. Referência. Referência. Pedro. Pedro. Ousadia. Um exemplo. Davi. Davi. Graça no Antigo Testamento. Ousadia. Edir Macedo. Um canalha. Acertou ali, hein? Prefiro não opinar. Isento. Dizendo. Efatá Church. Inovação. Algo novo. Igreja Internacional da Graça de Deus. Ciclo encerrado. Forte, hein? Passado. Igreja Universal. Cúpula de fariseu. Tornei-me isento. Céu. Céu. Morada temporária. Rota. Espírito Santo. Consolo. Objetivo. Inferno. O homem tá Pensativo. pensativo. Futuro dos falsos profetas. Oxe, meu Deus. Resultado de muitos canalhas. Eu tentei manter eles quietos, irmão, mas não dá, cara, né? Ninguém, pelo amor de Deus, não faz isso. Gente, acho que já deu já, né? Foi uma bênção, né? 1h09 de live. Muito bom. 1 hora aqui, ó. Chegou aqui. Foi... Queria agradecer a presença do pastor Matheus. Amém. Tá? Foi uma bênção. Eu Obrigado. esperava um bate-papo, assim, um papo reto mesmo, porque eu, igual você disse, eu conheço o seu lado pessoal, conheço o seu lado ministerial, sei dos seus frutos, sei que são um monstro da fé. Amém. Então, obrigado aí por estar aí
no Facebook. Que Aí Deus com a gente. abençoe também tua vida, cara, e que cada dia mais, não que você possa provar para ninguém,